Audiobook do livro A Natureza da Realidade Pessoal, um livro de Sete. Capítulo 14. Qual você, qual mundo? Sua realidade diária como expressão de eventos prováveis específicos. Início do ditado de Sete. Capítulo 14. Qual você, qual mundo? Sua realidade diária como expressão de eventos prováveis específicos. O cérebro pode ser chamado simplesmente de contraparte física da mente. Por meio do cérebro, as funções da alma e do intelecto são ligadas ao corpo. Por meio das características do cérebro, eventos que têm origem não física tornam-se fisicamente válidos. Há então uma filtragem definida e uma focalização em funcionamento. Falando de modo prático, vocês realmente formam a aparência que a realidade toma, através de suas crenças conscientes. Essas crenças são usadas como filtros e agentes direcionadores, separando certos eventos não físicos prováveis de outros e trazendo-os para uma realidade tridimensional. Outros eventos prováveis poderiam também ser fisicamente vivenciados. Essas crenças sobre si mesmo formam sua própria autoimagem e definem seus conceitos do que lhe é possível ou não. Você escolherá dentre esses eventos não físicos prováveis apenas aqueles com que se sente estar de acordo. Por causa de sua estrutura psicológica e psíquica, existe dentro da composição rica de seu ser, literalmente, uma variedade infinita do que pode chamar de eus prováveis. Em uma realidade ou outra, eles serão vivenciados. Em sua existência atual, porém, você perceberá apenas as características psicológicas que acredita possuir. Assim, veja, a personalidade não pode ser definida como sendo deste ou daquele modo. A constituição física do corpo segue suas crenças e assim todos os dados dos sentidos espelharão fielmente as crenças que dirigem sua atividade. De certa forma, a hipnose é simplesmente um exercício na alteração de crenças e mostra muito claramente que as experiências dos sentidos seguem expectativas. Você, que atualmente você concebe como você, representa o surgimento, na experiência física, de apenas um estado provável de seu ser, que então dirige a vida corpórea e enquadra e define todos os dados sensoriais. Quando suas ideias sobre si mesmo mudam, muda também sua experiência. Até a experiência corporal íntima se altera. Você pode dizer que você é você, mas qual você é você? Em termos muito pessoais, cada indivíduo cria seu próprio mundo. Os mecanismos biológicos de sua raça dirigem uma grande parte da sua experiência coletiva, o suficiente para que se alcance um acordo, mas apenas ao longo de certas linhas gerais. A experiência individual global que você percebe forma seu mundo. Mas que mundo você habita? Pois, se alterar suas crenças e, portanto, suas sensações particulares da realidade, então esse mundo, aparentemente único, também mudará. Você passa por transformações de crenças o tempo todo e sua percepção do mundo é diferente. Parece que você já não é a pessoa que era. Você está certo, você não é a pessoa que era. Seu mundo mudou e não apenas simbolicamente. Muitas vezes você perde o senso de realidade quando, na verdade, recolhe sua consciência, por assim dizer, e experiencia a vida de uma forma menos atenta. Nesse estado, não parece experienciar a si mesmo diretamente e, na verdade, quando acordado, age de forma mais mecânica, seguindo hábitos e sendo menos consciente dos estímulos sensoriais. Nessas ocasiões, suas crenças finalmente perdem a agudez. As orientações que dá a seu corpo não são claras e o mundo parece vago. Esse é, em geral, um momento de profundas atividades inconscientes, quando novas, prováveis características latentes esperam um momento propício, por assim dizer, para aparecer. Em seus termos, os eventos são trazidos para a realidade pela utilização da estrutura nervosa do corpo através de certas intensidades de vontade ou crença consciente. Essas crenças, obviamente, têm outra realidade além daquela com a qual você está familiarizado. Elas atraem e fazem acontecer certos eventos em vez de outros, determinando assim a entrada de eventos experienciados dentre uma variedade infinita de eventos prováveis.
Você parece estar no centro de seu mundo, porque para você, seu mundo começa no ponto de interseção onde a alma e a consciência física se encontram. Em termos claros, o sentido do eu que você possui é o resultado de prováveis identidades que emergem constantemente e que têm continuidade no tempo, através do aparato físico do corpo, com seus intervalos de reação nervosa embutidos. Você se lembra apenas da porção de sua identidade que está fisicamente realizada, as porções que são atraídas para o padrão corpóreo. Esse é o resultado do comportamento focalizador, mas ainda assim limitador, do cérebro físico, pois a eficiência na sua realidade depende justamente do tempo de reação do sistema nervoso. A atividade dos padrões nervosos, portanto, causa a ilusão de um presente no qual sua consciência parece focalizada e alerta. De certa forma, eventos futuros existem agora, mas eles são rápidos demais. Eles saltam por cima das extremidades das extremidades nervosas rapidamente demais e fisicamente você ainda não pode percebê-los nem vivenciá-los. Os impulsos possuem uma realidade muito diferente do que supõem os físicos e biólogos. Enquanto você pensa, o mundo presente, o passado ainda está ocorrendo. A draga, entre aspas, ainda salta às sinapses, mas isso não é registrado fisicamente. Os eventos passados continuam. Conscientemente, você apenas vivencia porções de eventos com sua estrutura corpórea. Contudo, a própria estrutura as registra. Dessa forma, as células retêm sua memória, embora você não o perceba. E o corpo tem consciência das assim chamadas ocorrências futuras, embora via de regra você também não perceba isso conscientemente. Em outros níveis de atividade psíquica, porém, esse conhecimento também está disponível para você, mas só quando você desconecta sua experiência da estrutura neurotemporal. E isso você pode fazer por meio de várias alterações de consciência, em geral adotadas muito espontaneamente. Muitos desses estados podem dar-lhe uma experiência muito mais direta com a natureza de sua realidade não corpórea do que qualquer questionamento ocidental normal. Qual você? Qual mundo? Você pode até certo ponto descobrir por si mesmo os outros prováveis vocês que são uma porção de seu ser. Futuros eventos também são uma seleção que vocês fazem de eventos prováveis. Entretanto, e muitas ocorrências nas quais vocês se envolvem passam por vocês rapidamente demais para serem captadas por seus neurônios. Eles não são úteis no seu presente. Eles representam sua experiência em níveis não físicos. Meu querido amigo Hubert fez, até certo ponto, uma analogia disso no primeiro livro sobre Oversoul 7. Você percebe um certo evento como presente. Suas crenças lhe dão entrada através de sinapses nervosas e o atraem. Ele, então, parece tornar-se passado. Você, porém, sintonizou apenas uma porção dele fisicamente. Esse evento continua a existir com seu próprio, entre aspas, futuro, que você pode ou não perceber, de acordo com a ação provável que atrai para sua próxima experiência de realidade. O passado tem seu próprio passado, presente e futuro. Portanto, a partir de um determinado evento passado, você irá apenas materializar um futuro particular, mas o próprio evento continua e possui uma dimensionalidade própria. Ou melhor, uma multidimensionalidade que você também possui. Você pode mergulhar na memória celular, por exemplo, usando a memória. Você segue apenas uma sequência reconhecida de eventos lembrados retrospectivamente. Há elementos de seu passado que são tão imprevisíveis, porém, quanto os elementos de seu futuro parecem ser agora. Há criatividade em seu passado, esperando por você, assim como em seu futuro. Mas, para utilizar essas experiências, você precisa aprender a alterar suas crenças e, de certa forma, escapar do tipo particular do foco consciente limitado que costuma usar. A estrutura física contém dentro de si os pré-requisitos necessários para o que vocês chamam de evoluções de consciência, e até para dentro de certos limites,
a organização da experiência de maneiras que podem lhe parecer muito estranhas agora. Os dados dos sentidos podem ser organizados em formas diferentes. Existem mecanismos e caminhos, tornando muito possível que você veja sons ou ouça cores, embora isso não seja seu hábito principal neste momento. Em certo sentido, podemos dizer que vocês saltam intervalos de tempo, como quando um aroma ou visão passado é de repente percebido com nitidez presente, embora você diga que isso já ocorreu no passado. Em certas condições, uma memória pode de repente tornar-se mais real do que o evento do momento presente, e assim passar novamente em sua experiência atual, tão validamente como quando foi vivida pela primeira vez, parecendo até mesmo apagar as ocorrências do momento. Isso não poderia ocorrer se sua estrutura física não tivesse mecanismos embutidos que o permitissem e se, sob certas condições, os intervalos normais entre as sinapses das células nervosas não pudessem ser pulados de uma forma diferente. Do mesmo modo, uma experiência futura pode também ser fisicamente percebida em seu presente. Agora, com sua consciência usual, seu organismo físico pode reagir a eventos futuros, como também eventos passados, sem seu conhecimento. Nesses casos, a intensidade do evento inicialmente não físico é suficiente para atravessar a estrutura normal dos neurônios. Se tiver conhecimento de tal episódio futuro, será forçado a reagir a ele como ser consciente. Em qualquer caso, sua estrutura temporal responderá, esteja você ou não consciente das razões de tal comportamento. O incidente futuro poderá então ocorrer em sua sequência no tempo, e você poderá reconhecê-lo por meio da memória. E nesse caso, suas reações naquele presente e futuro serão alteradas devido à memória aparentemente passada. Em seus termos, esse evento pode nunca vir a ocorrer, contudo, porque ele pode estar surgindo de um passado provável que uma vez foi o seu presente, mas do qual você se afastou. Esta é uma das razões porque as previsões dos videntes geralmente não parecem confirmar-se, pois, em todos os pontos, você realmente tem seu livre-arbítrio, através de suas crenças, para alterar sua experiência. Suas crenças formam o pivô de sua experiência atual. Fim do ditado. Entre parênteses, palavras de Robert. Quem estiver interessado em probabilidades pode também ver os capítulos 15, 16 e 17 de Seth Speaks, aqui no Brasil traduzido como Seth Fala. Fecha parênteses. Seção 654, 9 de abril de 1973, 21h45, segunda-feira. Em seus termos, praticamente falando, eventos prováveis parecem fazer mais sentido quando você pensa neles como eventos futuros latentes. O fato é que há prováveis eventos passados que ainda podem acontecer dentro de sua experiência anterior pessoal. Um novo evento pode literalmente nascer do passado agora. Em grande escala, isso raramente ocorre de uma forma que você perceba, e é melhor sublinhar toda essa parte. Uma nova crença no presente, contudo, pode causar mudanças no passado, em nível neuronial, e é preciso compreender que, basicamente, o tempo é simultâneo. Crenças presentes podem, na verdade, alterar o passado. Em alguns casos de cura, no desaparecimento espontâneo de câncer, por exemplo, ou de qualquer outra doença, ocorrem certas alterações que afetam a memória celular, os códigos genéticos e as estruturas nervosas do passado. Nesses casos, há, explicando de maneira mais simples, uma penetração em estruturas biológicas profundas, como elas existiam em um determinado tempo. Naquele ponto, as probabilidades são alteradas e as condições apagadas em seu presente, mas também em seu passado. Uma crença súbita ou intensa na saúde pode verdadeiramente reverter uma doença, mas, de um modo muito prático, é uma reversão em termos de tempo. Novas memórias são inseridas no lugar das antigas no que concerne às células doentes. Esse tipo de terapia acontece com muita frequência, espontaneamente, quando as pessoas livram-se de doenças que nem sabiam possuir. O aprendizado não é simplesmente transmitido de tecido vivo para tecido vivo. Isso seus biólogos descobriram.
mas é também transmitido através da realidade atual corpórea, às vezes mudando inteiramente as mensagens enviadas às células passadas que, em seus termos, já não existem. Mais ou menos da mesma forma, uma forte crença em uma habilidade específica, gerada no presente, irá alcançar o passado e efetuar quaisquer mudanças que teriam que ocorrer ali, a fim de tornar a habilidade aparente agora. Esta é a razão para os resultados de alguns experimentos que estão sendo realizados em outros países, nos quais ocorre um aprendizado acelerado e sob hipnose ou de alguma outra forma uma pessoa de hoje é convencida de que, por exemplo, é um grande pintor ou um linguista. A crença atual ativa habilidades latentes em cada pessoa. A estrutura biológica, como existia no passado, é, portanto, afetada. A experiência que não existia antes é construída no organismo em seus termos. E é um tipo de reprogramação. É impossível, naturalmente, você examinar a estrutura celular agora, como existe no presente, e simultaneamente ver o que ela era no passado, muito positivamente. Cientificamente, pode apenas investigar os efeitos que aparecem dentro de seu presente. Quando você altera suas crenças hoje, também reprograma seu passado. No que lhe concerne, o presente é seu ponto de ação, foco e poder, e deste ponto de vontade você forma tanto o seu futuro como o seu passado. Compreendendo isso, você irá compreender que não está à mercê de um passado sobre o qual não tem qualquer controle. Embora suas crenças conscientes atuais ditem sua experiência corrente, e embora seu corpo físico vista sua solidez apenas no tempo presente para seus sentidos, por baixo de tudo isso, tanto os elementos cambiantes de seu corpo como sua consciência são relativamente livres no tempo. Eles existem em uma multidimensionalidade com a qual a consciência racional ainda não tem como lidar. O propósito não é diluir as funções ou habilidades naturais da percepção racional, pois seus poderes permitem que você focalize as experiências de um modo altamente específico e que dirija a energia com grande atenção intencional. Em seus termos, esta ação está no processo de mudar automaticamente a natureza da consciência racional, que está, como vocês a consideram, em um estado de evolução. Sua consciência não é uma coisa que você possua. Sua individualidade não é algo que tenha limites. Se perguntar o que é minha individualidade em tudo isso ou que eu sou, estará automaticamente pensando em si mesmo como uma entidade psicológica com fronteiras definidas, que precisam ser protegidas a todo custo. Você pode dizer, eu nasci em uma casa, em uma certa rua, em uma certa cidade, e nenhuma crença atual contrária irá mudar esse fato. Se no presente um evento passado pode ser alterado dentro da estrutura de seus neurônios, significa que basicamente nenhum evento está a salvo de tal mudança. Em sua experiência prática, mesas continuam sendo mesas, embora os físicos saibam muito bem que a aparência física é de certa forma uma miragem. Em seus níveis de experiência, muitos efeitos são aceitos e usados muito praticamente como são suas mesas sólidas. Vocês não percebem os átomos ou moléculas que as compõem. Assim, da mesma forma, mas expresso de um modo diferente, os eventos parecem insólidos como as mesas. Contudo, em outros níveis, esta solidez aparente dos eventos também cai. Qual você? Qual o mundo? Uma súbita crença corpórea contemporânea na doença irá, na verdade, alcançar o passado, afetando o organismo naquele nível e inserindo na experiência passada das células o início desses eventos biológicos, que então parecerão dar o nascimento a uma doença atual. No eixo atual de sua experiência, portanto, sua mente consciente dirige não apenas as experiências presentes, mas também futuras e passadas, de eventos profundamente neurológicos. A memória celular pode ser mudada em qualquer ponto. As crenças presentes podem inserir novas memórias no passado, tanto psicológicas como físicas. O futuro não é, de modo algum, pré-determinado em níveis básicos. Isso não significa que o futuro não possa, às vezes, ser predito, pois, em termos práticos, vocês muitas vezes continuarão seguindo certas linhas de probabilidades que podem ser vistas antecipadamente. Tais predições podem afetar as probabilidades naturalmente e reforçar a linha atual de crença. Os médicos geralmente pensam se devem ou não revelar aos pacientes terminais sua morte iminente. Há muita controvérsia sobre isso,
Em alguns casos, essas predições podem acelerar a morte, enquanto seu oposto pode restaurar a crença do paciente em sua habilidade para viver. Nenhum homem, entretanto, morre simplesmente porque um médico lhe diz que ele vai morrer. Ninguém está tão à mercê das crenças de outras pessoas. Cada um, falando de modo geral, conhece seus desafios e programas gerais, bem como o momento de sua morte. Mas mesmo essas decisões podem ser alteradas em qualquer momento de seu agora. Todo o corpo pode ser regenerado de uma forma que seria impossível prever em termos médicos usuais. Ver seção 624, capítulo 5. Você dirige suas experiências do ponto focal de seu presente, onde suas crenças cruzam diretamente e com o corpo e o mundo físico, de um lado, e um mundo invisível, do qual você tira sua energia e força do outro. Isto se aplica aos indivíduos, às sociedades, raças e nações, e a atividades sociológicas, biológicas e psíquicas. Na experiência prática do dia a dia, tente concentrar-se durante um tempo nas habilidades aparentemente menos desenvolvidas, aquelas que você considera latentes. Se fizer isso constantemente, usando sua imaginação e vontade, essas habilidades se tornarão proeminentes em seu presente. As crenças correntes irão reprogramar e alterar experiências passadas. Não é apenas que eventos passados, esquecidos e inconscientemente percebidos, sejam reunidos em uma nova forma organizada sobre um novo título, mas que naquele passado, agora não perceptivo, toda a resposta corporal aos eventos aparentemente passados mudará. Seu desejo ou crença atuará literalmente para trás no tempo, ensinando novos truques aos nervos. Reorganizações definidas feitas naquele passado ocorrerão em seu presente, permitindo-lhe comportar-se de um modo totalmente novo. O comportamento aprendido, portanto, altera ou não apenas a conduta presente e futura, mas ele altera também a passada. Seu poder como consciência racional focalizada no presente fornece-lhe oportunidades de criatividade que você está vagamente aprendendo a compreender. Ao aprender, irá automaticamente começar a apreciar a natureza multidimensional não apenas de sua própria espécie, mas também de outras. Portanto, o momento como você o vê é a estrutura criativa por meio da qual você, o eu não físico, constantemente forma a realidade corpórea. E através dessa janela para a existência terrena, você forma tanto o futuro como o passado dessa realidade. Em termos puramente físicos, o que você considera consciência do eu surge de um certo pico de intensidade alcançado pela consciência gestáltica de átomos e moléculas, células e órgãos que compõem o corpo. O eu peculiar e fisicamente orientado para que você conheça, tem sua realidade nesse contexto, mas mesmo em termos físicos, sua realidade é mais do que mostraria qualquer análise de sua totalidade. Ele dirige a atividade do corpo e é, nesse sentido, dependente da atividade neurológica. A estrutura psíquica da consciência que organiza essa gestalt corporal não é, entretanto, dependente dela, e assim o que você vivencia é apenas uma porção desta identidade maior. Durante certos estágios dos estados de sono, você faz entrar em curto-circuito as estruturas neurológicas e percebe existências de uma natureza multidimensional, que tenta traduzir da melhor forma possível em estímulos fisicamente assimiláveis. Assim, você geralmente os converte em imagens simbólicas compreensíveis para sua estrutura corporal e às quais ela pode até certo ponto reagir. Muitas vezes, essas construções são usadas como padrões internos visuais, por exemplo. Visualmente, elas em geral têm semelhança com a arquitetura interna das células e dos planetas. As imagens de seus sonhos são, portanto, biologicamente estruturadas. As experiências que estão por trás delas colocam em contato com as porções mais profundas de sua realidade não física, e é o inconsciente que as traduz para você em imagens e formas reconhecíveis. Da mesma forma, seu inconsciente transforma para você campos de ativação em objetos e eventos reconhecíveis em sua vida diária, a partir de um labirinto de realidades que, de outra forma, não seriam distinguidas. Você agora está enraizado em seu estado de ser humano, favorecido pela percepção, através de seu corpo,
de uma experiência única de vida. Por isso, quando menciono técnicas que lhe permitirão perceber outros campos de realidade além da sua própria, quero que compreenda que elas devem ser usadas para realçar seu prazer como ser humano e enriquecer sua expressão sensual e espiritual. No brilho de seu ser físico, ambas estão interligadas. Seção 655, 11 de abril de 1973. 21h36, quarta-feira. A atividade neuronial estrutura sua experiência consciente. Seus ritmos profundos lhes fazem passar naturalmente do repouso a períodos de intensa concentração. A noite e o dia constituem uma estrutura que abriga sua experiência, fornecendo à mente consciente os estímulos e o relaxamento necessários e permitindo-lhe uma assimilação adequada aos eventos, como mencionado nas seções 651 e 652 do capítulo 13. Mesmo então, a construção do corpo tem mecanismos embutidos que alteram esse arranjo quando mais informações podem ser assimiladas. Como regra, você tem dificuldade suficiente ao lidar com as ocorrências do dia, quanto mais com as da próxima semana. E assim, na sequência de eventos, a realidade de ações prováveis fica geralmente oculta de sua visão. Esta realidade mais complexa é uma propriedade perpétua de seu estado pessoal de criatura. Além disso, em seus termos, você existe como ser humano mais uma vez. Em cada uma de suas existências reencarnatórias, em cada uma de suas existências reencarnatórias tem a mesma relação com as probabilidades. Em cada caso, também a natureza da mente consciente estabelece o território de identidade que tem como seu. Nessas focalizações, as ações presentes podem ser consideradas. As encarnações são todas simultâneas. Uma noite, ou melhor, uma morte não passa de uma noite para a alma. A entidade maior da qual você faz parte acompanha seu progresso com a mesma facilidade com que você segue o seu próprio através dos dias. Como regra, a maioria de vocês acorda na mesma cama, na mesma casa ou cidade, mas certamente acorda como a mesma pessoa do mesmo século. Nesses termos, a entidade acorda como uma pessoa diferente cada dia, em um século diferente. Cada vida aparecendo um dia em seu nível de experiência, carregando à memória as experiências simultâneas de cada um desses eus. Uma forma é basicamente não física. O que você vê da forma é apenas a parte que pode ser efetivamente ativa ou materializada dentro de seu sistema de realidade. Assim, a entidade possui a sua própria maneira, o que você pode considerar como estruturas neuronais futuras. Dentro dessa vasta forma está a sua própria, que é mais breve, mas não está perdida, não é limitada nem predeterminada. Você forma o seu cantinho do universo, que por sua vez faz parte de outro. Dentro desse esquema, as ações e crenças de um afetam todos. Cada parte é vital e, de uma forma ou de outra, há uma comunicação instantânea entre o menor e o maior. A teia e a aranha, o homem, a entidade e a estrela, e cada um tece sua própria teia com probabilidades, que dá surgimento contínuo a outros universos. Qual você? Qual mundo? Pode parecer que tudo isto pouco tem a ver com sua experiência pessoal diária, mas existe uma ligação íntima, pois tanto pessoal como coletivamente você pode criar o melhor de todos os mundos possíveis. O desempenho de um grande atleta é evidência de habilidades pouco usadas, mas inerentes à forma humana. Grandes artistas, com suas próprias obras, demonstram outros atributos latentes na raça como um todo. Estas capacidades, entretanto, representam apenas uma via de desenvolvimento. Na experiência de sua raça, como você a conhece, encontram-se todos os padrões que indicariam algum ser humano plenamente desenvolvido, no qual todas as tendências inerentes foram totalmente ativadas e deram frutos. O indivíduo demonstrará então dentro de si todas as grandes habilidades conhecidas da raça, de acordo com sua própria disposição natural: o artista, o matemático, o atleta, o inventor.
todas as qualidades extraordinárias do ser humano, as realidades emocionais seriam usadas ao máximo e todas as habilidades ou características raciais da espécie teriam total liberdade. A sabedoria e a tolice seriam vistas como aspectos uma da outra. Nessa pessoa, a religião e a ciência não seriam prejudicadas por dogmas. Da mesma forma, seguindo a trilha de suas próprias experiências e características, você pode descobrir suas próprias habilidades prováveis e desvendar, até certo ponto, a natureza das ações que lhe estariam abertas para a materialização física. Há traços em sua presente experiência, de seus prováveis eus, assim como há sinais em cada indivíduo de todos os grandes talentos demonstrados e desenvolvidos tão ostensivamente por alguns. Esses traços podem ser trazidos para sua experiência a fim de enriquecê-la. Eles o fazem de qualquer forma em níveis inconscientes, onde formam a base da qual você tira sua experiência atual. O próximo capítulo será dedicado a métodos que lhe permitirão aproveitar opções maiores, trazer para a sua vida diária eventos e experiências que até agora permaneceram latentes. Em cada caso individual, as opções serão diferentes, naturalmente, mas você pode atrair para a sua vida atual um conhecimento de suas realidades prováveis e estabelecer uma ligação íntima com elas. Em base consciente, portanto, pode aprender a aprofundar as dimensões de sua vida, atraindo para ela a rica estrutura das probabilidades. Final do capítulo.